Então vamos falar agora de um tema da cirurgia plástica que é muito difícil até para vários cirurgiões plásticos. Então essa aulinha aqui é vermelha, ela aparece pouco na sua prova, mas o começo dela, os primeiros ali 10 minutinhos, são importantes sim, porque vamos falar de nervo facial. E nervo facial é um tema que pode sim aparecer questão, tanto ele quanto as suas funções, e eu vou pontuar aqui para vocês o que importa. O que é o nervo facial então? É um nervo que tem funções motoras e sensitivas, basicamente, na cabeça e pescoço, na face. E tem um ponto principal pra gente, que é a inervação e função voluntária dos músculos da mímica facial, que vão dar as expressões. Sorriso, tristeza, espanto, tudo isso é importante para o paciente, para ele conviver em sociedade. O paciente que tem paralisia facial, que perde a capacidade de controlar os músculos da mímica, ele tem muita dificuldade de expressão, de interação social. Então ele é um paciente que a cirurgia plástica trata com muito cuidado, muito carinho. Mas esse nervo tem outras funções, como por exemplo, estiloide, estapédio, vente posterior gástrico, importa muito pouco aqui pra gente. Funções viscerais nas glândulas lacrimais salivares, beleza? E uma divisão sensitiva, uma geral e uma especial, que também vai dar o paladar. Então isso aqui pode até ser uma pegadinha de prova aí. Os 2/3 anteriores da língua são inervados sensitivamente pelo nervo facial. Então, como que é o trajeto do nervo facial? Ele começa intracraniano, lá na porção frontal, depois ele sai intratemporal. Geralmente as doenças daqui, quem trata são os nossos colegas otorrinos. Boa parte deles aqui vão mexer nisso. Depois é extratemporal, que cai mais na nossa casa, né, mais na cirurgia plástica. Por onde ele sai? Pelo forame estilomastoide, que é importante saber, pode ser questão de prova, já caiu, tá bom? E aí, depois que ele sai extratemporal, ele vai entrar na parótida e saindo da parótida ele se divide em 5 ramos. Temporal, zigomático, bucal, marginal da mandíbula e cervical. Tem que conhecer? Tem que lembrar? Tem. Precisa saber quais são os ramos do nervo facial. Isso é importante, isso pode cair na sua prova. E como que eu vou lembrar? Tem aqui, ó, o método mnemônico, que não fui eu que inventei, tá bom? Já falo que não fui eu, os créditos não são meus, mas eu decorei assim, funcionou para mim, talvez funcione para vocês. To Zanzibar by Motocar. Decora essa frase. Essa frase é inútil, não serve para nada, então deram uma utilidade para ela, que é decorar os ramos do nervo facial. To Zanzibar by Motocar. Então, to de temporal, Zanzibar de zigomático, by de bucal, moto de mandibular e car de cervical. Esses são os ramos do nervo facial. Como você pode lembrar também? Coloca sua mão aqui no rosto e vai lá. Temporal, zigomático, bucal, mandibular e cervical. É assim, na verdade, né? Então, temporal, zigomático, bucal, mandibular e cervical. Você pode decorar da maneira que você quiser. Então tá aqui o nosso querido nervo facial, passa aqui, solta o corda do tímpano, que vai ser aquele que vai dar a parte do paladar e etc. E sai aqui pelo forame estilomastoide. Beleza? Seguindo então, quais são esses músculos? São os 17 músculos da mímica facial, que são 17 pares, na verdade, mais o orbicular da boca, que é um só. Todos esses músculos, eles vão dar as expressões, vão deixar levantar a sobrancelha, franzir a testa, fazer bico, dar sorriso, mostrar o dente de baixo, tudo aquilo que a gente precisa fazer para lidar com o mundo, para falar com as pessoas. Eu aqui, quando estou falando com vocês, preciso de tudo isso para que vocês me entendam. Imagina se eu chego aqui com uma cara parada e falo tudo assim, ia ser difícil. Então isso é importante, sim, a gente tem que tratar esses pacientes com muito cuidado. E onde que pode ter problema? Pode ter problema intracraniano, pode ter problema intratemporal e extratemporal. Lá intracraniano, geralmente é o quê? Tumor, anomalia vascular, desordem degenerativa, síndrome de Guillain-Barré, sarcoidose, traumas graves. Geralmente quem trata dessa parte não é o cirurgião plástico, tá bom? A gente pode até tratar das consequências dessa paralisia facial que começou por uma lesão intracraniana, mas lá dentro da cabeça, geralmente não é a gente que põe a mão, tá bom? O cirurgião plástico gosta ali do músculo para fora. Lesão intratemporal. Aqui, quando tem que fazer procedimento, cirurgia, alguma coisa, quem vai fazer são os nossos colegas otorrinos, geralmente. Mas a paralisia de Bell, que é a grande causa de paralisia facial, e a gente vai falar dela com mais calma, é sim por uma lesão intratemporal. Traumas temporais, é aqui que eu falo que os otorrinos vão acabar trabalhando mais. E aí você tem infecções virais, tumores que podem acontecer lá dentro, doenças sistêmicas. Por isso que a investigação da paralisia facial, quando não é uma paralisia de Bell, ela envolve sim exames até hematológicos, exames de sangue, a gente vai procurar várias coisas, exames de imagem, a gente vai falar daqui a pouco.
Então, a gente tem as causas extratemporais, que são as que a gente mais lida, que o cirurgião plástico mais vai querer mexer, que são os traumas, principalmente extratemporais. Então, o paciente tomou uma facada aqui no rosto e lesou. Um tumor de parótida, que é o grande causador aí de lesões definitivas do nervo facial e que o cirurgião plástico entra para trabalhar. Até outras neoplasias, como por exemplo o tumor de pele, um CBC aqui infiltrativo, um SEC, ele pode sim chegar a lesar os ramos do nervo facial. Então vamos falar de paralisia de Bell. Por que a paralisia de Bell é tão importante? Ela acomete em 50% dos casos, ou seja, é muito frequente e que bom que ela é muito frequente, porque o prognóstico é excelente. 70% desses pacientes vão se recuperar completamente, sem nenhuma sequela. E 85% desses que se recuperam já nas 3 primeiras semanas estão no zero. Então um paciente que se apresenta assim para você, ó, uma paralisia periférica, uma paralisia completa da face, você não vai se desesperar. Deve ser Bell. Principalmente se for uma mulher em idade fértil, uma gestante. Deve ser Bell, fica tranquilo. Como que a gente fica tranquilo? A gente fica tranquilo porque o tratamento é conservador. Com esse prognóstico excelente, a gente não vai nem precisar operar. O que a gente faz de vez em quando? Dá um corticoide. Corticoide é uma boa conduta. Por quê? Essa paralisia ocorre por uma neurite lá dentro do temporal. Lembra que eu falei que ela era intratemporal? Acontece uma neurite do trajeto do nervo intratemporal. E aí, beleza, você dá um corticoide e resolve. Alguns autores advogam que isso pode ser causado por um vírus, por exemplo, um herpes. Aí você pode dar ciclovir também, que pode ajudar. Mas isso não é muito consenso ainda. Então o tratamento vai ser conservador. De vez em quando a gente vai precisar operar? De vez em quando vai, tá bom? A gente vai falar isso depois. Pode ser que a gente necessite de uma descompressão temporal. Outras causas de paralisia aqui, ó. Trauma, tal. A gente vai pensar nisso daqui depois. Se tem trauma, é óbvio. Agora, as outras coisas que vão causar paralisia, elas vêm depois de Bell. Primeiro é Bell. E aí não era Bell, era aqui um tumor. Como que a gente vai suspeitar de tumor? Chegou o paciente com uma paralisia, a gente não viu esse tumor aqui, não tinha esse caroço aqui na parótida. E aí, depois de 6 meses, cara, não melhorou. Bell já era para ter melhorado. Então deve ser um outro problema. Pode ser, por exemplo, um tumor. Tem uma evolução um pouco mais indolente. Ele pode começar de repente e não melhorar, mas o mais comum é que ele comece como aqui de cima, ó. Unilateral e progressivo. O paciente vai perdendo as funções da musculatura da mímica facial num período aí de 3 semanas a 1 mês. E aí a gente tem que pensar mais ainda em tumor. Um outro sinal de tumor é hipercinesia associada. Que é isso? O paciente, além de ter um pouco de paralisia, quando ele tenta se movimentar, ele faz movimentos esquisitos e exagerados. Isso é um sinal de tumor de parótida. Então essas são as principais causas. Bell, tumor, é o que a gente mais vai ver. E trauma, obviamente, né? Cortar o nervo é uma coisa que acontece e acontece muito. E se cortar o nervo, se lesar o nervo, se tiver paralisia, que pode ser completa ou incompleta, tem paciente que ele tem um pouquinho de força muscular. Esse aqui, por exemplo, não tem força praticamente nenhuma. O que vai acontecer a depender do ramo? Podem ser todos, mas agora funcionalmente, o que cada ramo faz? Lembra que eram 5 ramos? A gente dá uma juntada neles. Então a gente dá uma juntada no zigomático bucal e a gente dá uma juntada no mandibular e no cervical. Por quê? Porque eles têm funções parecidas e principalmente quando a gente fala de zigomático bucal, tem muita interconexão entre eles. Eles vão se ramificando e se juntando. E isso é bom porque é difícil uma lesão aqui mais distal causar paralisia, porque eles se conectam demais e aí o paciente vai bem. Agora o temporal. O que o temporal vai fazer? Capacidade de levantar a sobrancelha e também, quando ele está fraco, cai a cauda da sobrancelha aqui. Então é isso que acontece quando lesa o temporal. Lesou o temporal, sabe o que às vezes é mais fácil fazer se a lesão for só do temporal? Tinha um tumor aqui, pegou o ramo temporal, tiramos esse CBC, o paciente está curado do CBC. É mais fácil fazer botox do outro lado. O paciente só tem paralisia aqui, ó. Faz botox aqui, paralisa desse lado, beleza. O paciente vai ficar simétrico, o mais importante é a simetria. Como aqui a gente não está falando de função, mas de estética, então o principal é simetria. Mas não. Rafael, o problema foi no zigomático bucal. Aí tem problema? Aí tem problema. Porque o zigomático bucal, ele vai inervar o orbicular do olho, que fecha o olho. E se o paciente não fecha o olho, ele tem lagoftalmo. Lagoftalmo expõe a córnea e leva a úlcera de córnea com o passar do tempo. Além disso, o que mais ele faz? Ele vai fazer o sorriso, né? Vai levantar aqui o ângulo da boca, franzir o nariz. Isso tudo também é importante no zigomático bucal. Mas o mais importante é isso aqui, tá bom? É o fechamento ocular, a gente vai falar mais disso, obviamente. Marginal da mandíbula e cervical, o que eles vão fazer? Baixar aqui, ó, e expor os dentes de baixo. Deixa aqui, ó, contrair aqui. Beleza? É isso que faz marginal da mandíbula e cervical. É importante fazer bico,
vai dificultar para o paciente. Também é importante, mas a grande importância, o que mais preocupa a gente é a paralisia do zigomático bucal, por conta exatamente do prejuízo funcional. Aqui tem prejuízo funcional? Aqui tem também. O paciente vai ficar salivando, vai perder comida, ele prejudica a continência oral. Quando a gente fala do ramo zigomático, principalmente, né, zigomático bucal, a gente tem que falar de abertura e fechamento ocular. E isso aqui você tem que lembrar. O músculo que fecha o olho, ele vai inervar o orbicular dos olhos, é o facial, é o sétimo par. Então, o orbicular fecha o olho, ele é um esfíncter, ele é redondo, então quando ele contrai, ele diminui, ele que fecha o olho. E quem que abre a pálpebra? É o levantador da pálpebra, que é um ramo do terceiro par, que vai vir lá na fissura orbital superior, lá atrás, no ápex da órbita. Então esse paciente, ele consegue abrir o olho, mas ele não consegue fechar. Então ele dorme de olho aberto. E aí esse paciente evolui com prejuízo da função ocular. O paciente fica cego com o passar do tempo. Para a gente tratar, a gente tem que diagnosticar. Então a gente fez o diagnóstico clínico, primeiro, vimos o paciente, olhamos para ele e ele fala, doutor, minha boca caiu, meu olho não fecha, de repente estou com esse problema. E agora? Nas primeiras 3 semanas, você vai falar, cara, isso é Bell. Relaxa, tá tudo bem, vamos ficar tranquilo, mas eu quero te ver de novo. Eu quero te ver daqui 3 semanas, eu quero te ver daqui 1 mês, eu quero te ver daqui 2 meses, eu quero te ver daqui 6 meses. Não melhorou? Não melhorou, não tá melhorando. Pô, então não deve ser Bell, porque Bell geralmente melhora, não melhorou nada. Será que é tumor? Será que o paciente tem uma MAVE lá intracraniana? Será que ele tem alguma doença sistêmica? Será que esse paciente tem HIV? Será que esse paciente está com Guillain-Barré começando aqui? O que está acontecendo? Então a gente vai fazer exames hematológicos, vai fazer sorologia, vai fazer o que tem que fazer e vai fazer imagem. Vai procurar por um tumor, por uma compressão, alguma coisa que esteja lesando esse nervo. Mas o diagnóstico está instalado. Existem exames específicos? Existem. A eletroneuromiografia é uma delas. Ela vai te dar um prognóstico mais precoce de denervação. Quando que a gente vai fazer? Paciente que está ali, ó, 2 para 3 semanas do Bell, não melhorou, cara, nada, zero, não teve nenhuma recuperação. Às vezes vale a pena fazer, porque se você fizer uma eletroneurografia e ele mostrar para você que tem uma denervação muito importante e você ainda acha que é Bell, aí você pode operar o Bell. Você vai lá e descomprime o temporal. Então aquele nervo que está com neurite lá, ele está comprimido, é demasiado, inflamação, você descomprime e melhora. Esse é o caso cirúrgico de Bell. Tá bom? Quem vai fazer isso geralmente é o otorrino, não somos nós. E tem também o exame para avaliar a perda tardia, que é a eletromiografia. Aqui é a partir de 2 a 3 semanas, mas aqui geralmente meses. Por quê? A musculatura demora a parar de funcionar completamente. Porque se ela fica denervada, ela começa a atrofiar, vai perdendo força, mas em algum momento a placa motora para de funcionar. Geralmente 1 ano e meio a 2 anos depois. E aí aquele músculo não serve mais de nada. E quando você vai saber que aquele músculo não serve mais de nada? Quando você faz uma eletromiografia da musculatura da mímica facial e tem fibrilação. A atrofia muscular foi irreversível, não tem mais placa motora funcionante. Esse músculo já era, não tem mais como você usá-lo para fazer uma reanimação facial. Você vai ter que substituir de outra maneira, que é óbvio que a gente vai falar. Primeira coisa que a gente vai fazer é tratar clinicamente esse paciente. E vamos lembrar qual que é a primeira coisa que a gente tem que tratar clinicamente, o lagoftalmo. Isso aqui é problema sério, você tem que tratar logo. Se não tratar, o paciente evolui com úlcera de córnea e perde a visão desse olho, aí não adianta mais tratar o lagoftalmo. Porque além de coçar, além de arder, além de incomodar, o paciente já perdeu a visão. Como que a gente trata então? Primeira coisa, clinicamente, o paciente vai dormir, coloca aqui, ó, micropor, qualquer coisa para manter esse olho fechado. Porque senão ele raspa esse olho no travesseiro quando ele vira. Imagina que coisa ruim. Pomada ocular, colírio usando direto para diminuir o ressecamento da conjuntiva é importante também. Então, o tratamento prioritário, a primeira coisa que você tem que fazer é proteger o globo ocular. Já clinicamente, hoje, o paciente chegou paralisado para você, chegou com lagoftalmo, principalmente lagoftalmos aí de mais de 30%, né, de menos de 30% de fechamento da pálpebra, ou seja, você tem o fechamento de 100% da pálpebra. Se você mantém mais do que 30% aberto, ou seja, o paciente já vai ficar com esse olho exposto. Tem muito paciente que não incomoda, ele não queixa, fala assim, não tá ardendo, não tá me incomodando. Se for pouquinho, uma fendinha ali de 5, 10%, você pode tolerar. Mas, porque tem, né, lágrima no resto, escorre ali, beleza. Agora, mais do que 30% aberto, esquece. Vai ter que fazer essas medidas clínicas, senão o paciente vai evoluir com um problema ocular. Tem medida cirúrgica para isso também? Tem 2 principais. Aqui, ó, uma mecânica. Você coloca um peso de ouro, lembra? Quem que está abrindo a pálpebra? É
o levantador da pálpebra, inervado pelo terceiro par. Então ele está preservado, a pálpebra abre, mas não fecha. Você coloca um peso, que você calcula esse peso exatamente, geralmente é algo em volta de 2 gramas, e ele vai empurrar a pálpebra para baixo. Mas essa força não é suficiente para o levantador da pálpebra não conseguir levantar. Então ele consegue levantar voluntariamente, o paciente fica de olho aberto. Agora, quando ele vai dormir, ele relaxa o levantador da pálpebra e aí o olho dele fecha, o peso empurra a pálpebra superior para baixo e resolve. Ah, mas deu problema. Qual que é o problema que dá aqui? Estrui, infecta, isso tudo pode acontecer. A pele da pálpebra é muito fina. Você pode usar ali um enxerto de face lata, por exemplo, por cima para cobrir, para dar um pouquinho mais de espessura? Pode. Mas às vezes ele muda de posição, esses pontinhos que a gente dá soltam e aí fica estruindo, fere, você tem que tirar o peso. Tem outra opção? Tem. Você pode vir aqui com um pedacinho de face temporal e você faz um novo esfíncter. Qual que é o problema? O paciente tem que mastigar. Lembra que o músculo temporal ele é da mastigação. Então o paciente tem que morder para o olho fechar. E aí ele tem que sincronizar isso com o tempo. Além desse problema, fica uma maçaroca aqui do lado passando, né? O músculo está aqui. Então tem uma maçaroca aqui, incomoda o paciente, ele acha feio. E aí tem umas questões a mais. Então o peso de ouro geralmente funciona muito bem, resolve a imensa maioria dos casos. É o que a gente mais usa, tá bom? Para tratar cirurgicamente o logoftalmo, existem outras opções. Dá para fazer um tarsal strip, né? Puxar a pálpebra de baixo para cima, um monte de coisa. Mas o peso de ouro é o clássico, é o que pode eventualmente aparecer numa prova. Agora, para restabelecer a simetria facial, resolvemos já o olho, o logoftalmo está tratado, estamos de boa. Agora eu quero restabelecer a simetria facial do meu paciente. Quero que ele tenha um sorriso simétrico, eu quero que ele consiga fazer um bico de maneira simétrica, eu não quero que a musculatura do lado são puxe o nariz para o lado e ele fique com a ponta do nariz para o lado errado, porque a musculatura paralisada, ela não puxa o nariz. A musculatura forte puxa e aí o nariz entorta. Então eu quero resolver isso. A gente pode melhorar essa simetria de maneiras estáticas ou dinâmicas, tá bom? E essa maneira estática, ela vai ser espontânea. O paciente não faz nada e ela tá lá. A dinâmica, ela pode ser espontânea, porque o paciente vai manter a simetria o tempo todo, porque você consegue de alguma maneira fazer isso, eu vou mostrar como. Ou ela pode não ser, ela pode ser voluntária, ou seja, o paciente tem que fazer alguma coisa para que a simetria ocorra. Então quando ele vai sorrir, ele tem que morder, porque um lado sorri pelo facial e o outro sorri pelo masseter, por exemplo. Eu vou mostrar como. Quando que a gente vai querer, então, usar a musculatura original dele? A gente vai querer reinervar essa musculatura. Quando a eletroneuromiografia não mostra fibrilação, geralmente em menos de 1 ano e meio a 2 anos. A musculatura ainda é viável, se você jogar um nervo lá, ela volta a funcionar. E quando você não pode mais usar, depois desse período, você já tem atrofia irreversível, o músculo fibrila na miografia, e aí você vai ter que substituir esse músculo por algum músculo qualquer. Tá bom? Se for uma paralisia de 10 anos, você já sabe que está perdido. Se for uma paralisia de 1 mês, você sabe que dá para reinervar. Agora, tá ali 1 ano e meio, 2, aí sim você vai fazer a eletromiografia para ver se identifica ou não aquela fibrilação que eu comentei anteriormente para vocês. Então aqui, ó, musculatura está viável. O que eu vou fazer? Se eu tenho coto proximal e distal presentes, ou seja, foi um trauma de nervo, cortou o nervo facial, hoje, eu tenho certeza que a musculatura está viável, cortou hoje. Eu estou vendo os dois cotos, o que eu faço? Sutura. Pego o microscópio, vou lá, dou ponto, epineural, perineural, epiperineural, cada cirurgião faz de uma maneira, geralmente faz epineural. Vai lá, reposiciona, a chance de reinervar é muito grande. Ah não, tem coto proximal e distal presente, cortou, mas ele retraiu, está longe aqui, não chega. O que você faz? Você vai pegar um enxerto de nervo sural, que eu vou mostrar daqui a pouco para vocês. Por outro lado, eu não tenho mais o coto proximal. Cortou, lesou aqui, o coto proximal entrou aqui para o estilo mastoide, sumiu, não tenho. Aí você vai ter que fazer uma transferência nervosa. Você vai ter que usar um outro nervo para fazer aquela musculatura funcionar. Olha aqui o nervinho sural. É o nervo que a gente mais usa para fazer reconstrução nervosa, de qualquer lugar. Por quê? Porque ele é um nervo sensitivo aqui da face posterolateral da perna. Então, se você tirar, vai ter uma parestesiazinha aqui do pé, não vai fazer falta nenhuma para o paciente. Então, você tira esse nervo e reconstrói lá o facial, por exemplo, ó, com ele aqui. Demora um pouquinho mais para reinervar do que se você conseguir fazer uma sutura primária, mas funciona geralmente muito bem. Às vezes, o paciente fica praticamente sem sequela nenhuma. E agora eu quero usar a musculatura do meu próprio paciente, os nervos faciais dele, porque ele tem um bom, e eu não tenho um coto proximal aqui, para eu fazer um enxertinho de nervo sural ou para fazer um reparo primário. O que eu vou fazer então? Eu vou fazer ou o crossface ou o crossover. Qual que é o melhor? O crossface, tá? O crossface é o melhor deles. Como funciona o crossface?
Crossface, eu vou cruzar a face. Como eu faço isso? Eu venho aqui no nervo facial do lado bom, esse lado tá normal, não tem lesão. Lesão foi de cá. Eu venho nesse lado normal. Lembra que eu falei que tem várias comunicaçõezinhas aqui do zigomático com o bucal? Eu pego um desses raminhos aqui, trago um nervo sural e jogo nos raminhos do outro lado, no cotinho distal do nervo facial do outro lado. Por quê? Porque quando o paciente sorri desse lado, ele vai sorrir espontaneamente do lado de cá e o resultado fica muito bom. Muito bom assim, ó. Olha como era essa paciente. E olha depois de um crossface como ela ficou. Um sorriso espontâneo, fácil, sem fazer força e bastante simétrico para quem não movimentava nada. Então, é uma ótima opção. Mas ele tem um problema. Demora 6 meses para esse nervo que está aqui chegar até aqui com função. Então você coloca o nervão aqui, 6 meses para reinervar todo esse trajeto. Qual que é o problema disso? Se você não tem esse tempo, se você tem essa lesão aqui há 1 ano e meio, você fez a eletroneuro, tá bom, mas 6 meses depois provavelmente vai perder, você não pode fazer isso aqui. Porque você vai perder essa reconstrução. Você vai pôr aqui, quando chegar lá o impulso nervoso, essa musculatura que está há 2 anos sem ser utilizada, já está perdida. Então a gente tem que fazer outra coisa. Aí sim, a gente tem o crossover. O que é o crossover? Você vem aqui no nervo massetérico, que é um ramo do trigêmeo que não está paralisado. É musculatura mastigatória. Musculatura mastigatória não para de funcionar na paralisia facial. Por quê? Porque não é o nervo facial que faz, mas sim o trigêmeo. Então você vem aqui no massetérico e você vai jogar ramos do massetérico lá nos ramos distais do nervo facial do mesmo lado. E aí o que acontece? Você volta a ter função, só que você tem que morder. O paciente tem que pensar em morder para sorrir. E aí às vezes o paciente não consegue alinhar isso. Então ele tenta sorrir, ele tem que morder ao mesmo tempo, aí ele tem que treinar e é muito mais difícil. Mas tem uma coisa. Se você está numa fase limítrofe, igual eu te falei, o paciente está ali, ó, putz, 1 ano e meio, mas ainda funciona, só que 6 meses depois vai perder, o que você pode fazer? Você pode jogar esse nervo do masseter aqui, ó, chama babysitter, você deixa lá. E aí ele vai fazer essa musculatura funcionar. Então nesses 6 meses que ela ficariam paradas, ela está funcionando. Você bota o músculo para funcionar. E aí você joga também o crossface. E aí com o tempo vai chegar aqui. E aí quando essa inervação estiver chegando, você vai lá e secciona aqui, que a musculatura está funcionante. E você passa a ter o crossface funcionando. Isso é uma possibilidade. Entenda a diferença do crossface e do crossover. Crossface é cruzar a face, de facial para facial. Tá bom? Então, nervo facial para nervo facial, cross-face. Crossover é cruzar de uma coisa para outra. Então, você vai pular do massetérico para o facial. Beleza? Entender esses conceitos aqui. Lembrar que o face é o melhor. De novo aqui a nossa querida paciente com o seu lindo sorriso espontâneo. Quando a gente já tem uma paralisia mais longa, não tem mais jeito. O paciente perdeu, não tem como. A musculatura não funciona, fibrilou lá na nossa eletromiografia, já era. O que a gente vai fazer? Vai reanimar de outras maneiras sem usar o músculo dele, porque o músculo dele da face não funciona mais. Então a gente tem que procurar outras coisas. A gente pode fazer um tratamento estático, como por exemplo um sling de palmar longo. A gente passa um palmar longo aqui e prende ele lá. Qual que é o problema? É estático, o paciente sempre vai estar assim. Não muda nada, ele não consegue sorrir mais ou menos. Ou então a ritidoplastia. Você puxa junto aqui a pele, pega o SMAS, aplica, também dá uma melhoradinha, mas é estático. E você tem opções dinâmicas. Você pode usar o próprio temporal ou masseter, lembra, a musculatura mastigatória funcionando, ou você pode pegar um grácio, fazer um retalho microcirúrgico, eu vou mostrar para vocês. Primeiro os estáticos, sling de tendão palmar. Pega o palmar, prende lá, amarra ele, ancora ele aqui, vai ficar com o sorrisão lá o tempo todo de um lado. Beleza, lógico que você vai fazer isso de uma maneira que fique discreto, né? Um sorriso intermediário, não vai deixar o paciente totalmente puxado, óbvio. Ou então a rítido puxa a pele, também já tira um excesso de pele aqui, o paciente pode ter uma flacidez. Outras opções são os dinâmicos. Olha aqui, ó, você pega o temporal, uma masseter e joga para cá, ó. Posiciona aqui, vai passar por aquele mesmo problema. Quando o paciente quer sorrir, ele tem que lembrar de morder. Alguns pacientes, principalmente mais jovens, eles até conseguem se readaptar, eles aprendem a fazer isso de maneira, né, ali bastante simétrica, bastante adequada e funciona até bem. Mas boa parte dos pacientes não conseguem. Qual que é um problema? Sempre que você pega um músculo e joga ele para outro lugar, primeiro ele perde um pouco de força, um pouco de função, e você deixa uma maçaroca de músculo aqui, assim, a mais no paciente. E aí isso pode incomodar
também. Agora, o grande retalho para a reconstrução dinâmica do paciente que tem uma paralisia já prolongada, que não tem mais como reinervar as musculaturas da mímica, é o músculo grácil. Como que é o músculo grácil? É uma reconstrução microcirúrgica. Então você vai lá, tira o músculo grácil, leva um pedículo vascular e vai conectar aqui em algum ramo que você achar de um vaso da face. Então você faz um retalho microcirúrgico. Coloca lá o músculo grácil. Além disso, você tem que conseguir inervar esse músculo grácil com a musculatura da face. Então você vem aqui e joga um nervo vindo do outro lado. Você faz um crossface de lá para cá e inerva isso aqui. Por quê? Quando ele sorri de um lado, o músculo grácil vai contrair, ele vai sorrir do outro. Tá vendo que fica até simétrico? Mas você vê esse paciente, por exemplo, ele faz uma baita força para conseguir sorrir. Isso é uma coisa importante também. O paciente fecha o olho e sorri? Sim, sim. Mas é às custas de força ou ele faz naturalmente? Também entra aí nos detalhes da reconstrução, isso mais para frente. Obviamente esse paciente aqui, ó, ele tinha uma paralisia congênita. E aqui ele já tem muito mais de 2 anos de idade. Então essa musculatura aqui não tinha jeito, ele teve que ser submetido a uma reconstrução microcirúrgica com grácil. Problemas dessa reconstrução. Em idosos não vai muito bem, eles demoram muito a reinervar, não fica legal. Fica essa maçaroca aqui do lado que incomoda o paciente, mas ele consegue sim um sorriso espontâneo. Time, aula aí grande, aula complexa, muito tema, muito assunto. Atenha-se aos primeiros 10 minutos. Anatomia do nervo facial é o fundamental. O restante é plus. Beleza? Qualquer coisa me dá um toque.